Kaguya-sama e a verdade sobre demonstrar interesse. Esse vídeo é pra você, tá, Ganzoca? Esse vídeo é pra você, tá? E aí, Ender? Cara, deixa eu ligar a luz frontal. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu prefiro um fracasso glorioso do que sonhos na gaveta. Hoje a reflexão sobre Kaguya-sama não tem spoiler de anime de Kaguya. É uma análise bem que você pode ver ela, depois ver o anime tranquilamente. Vamos lá. Sempre bom lembrar que Kaguya-sama pra mim é a segunda melhor obra da história do Japão. É o meu anime favorito, tá? Ai, Moreno, mas One Piece? One Piece é meu mangá favorito. Porque pra mim, o anime de Kaguya é melhor do que o anime de One Piece. Agora, o mangá de One Piece é incontestavelmente o topo do topo. No universo de Kaguya-sama, o amor não é apenas um sentimento, é uma batalha psicológica. O conceito que guia toda a narrativa é simples, mas profundamente intrigante. Quem demonstrar sentimentos primeiro, perde. À primeira vista, Kaguya-sama pode parecer uma comédia romântica bem exagerada, mas se olharmos mais de perto, essa ideia do anime reflete muito nossa vida real, especialmente nos relacionamentos e dinâmicas sociais. Em algum momento, você já deve ter estado em uma situação similar à de Kaguya e Shirogane. Em algum momento, você já temeu a rejeição de alguém, ou recuou, e tentou dar indícios fortes para que o outro se confesse, justamente pelo seu medo de sofrer rejeição, ou até pelo seu nível de atração pela pessoa que não era tão alto assim. E nas relações atuais, isso pode ser ainda mais frequente, porque temos acesso a mais pessoas, temos mais possibilidades, teoricamente, do que as pessoas do passado, e com isso, às vezes, a dinâmica de relacionamentos, do interesse, de demonstrar um interesse pelo outro, pode ser ainda mais arriscado. E o anime explica essa complexidade. A história desse anime gira em torno de Miyuki Shirogane, o presidente do conselho estudantil da prestigiosa academia Sushin, e Kaguya Shinomiya, a vice-presidente e herdeira de uma família riquíssima e poderosa. Ambos são extremamente inteligentes, e também são bastante orgulhosos e também muito apaixonados um pelo outro. O problema é que nenhum deles quer dar o primeiro passo, confessar, porque acredita que se confessar primeiro, ficará em desvantagem ou perderá na relação. Assim, o enredo se constrói como uma série de jogos psicológicos, estratégias e manipulações que os dois inventam para fazer o outro confessar primeiro. O anime mistura momentos de comédia exagerada, drama romântico e até reflexões sobre orgulho, vulnerabilidade e afeto. Mas tudo inicia com uma espécie de medo da vulnerabilidade. Quem nunca? O quem confessa primeiro perde funciona como um mecanismo defensivo. Manter o poder reduz o risco de vulnerabilidade, mas também gera ansiedade. Demonstrar sentimentos significa se expor. E quando um dos lados se abre demais, corre o risco de ser rejeitado, desvalorizado ou até manipulado. Kaguya e Shirogane sabem disso, e por isso transformam o amor em um xadrez psicológico. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio é calculado para não parecer fraco diante do outro. Quando você confessa o sentimento para o outro, a impressão que passa é que de fato você pode estar em uma posição de inferioridade perante a outra pessoa. Exato. E de fato faz sentido. Quando você se expressa, você se coloca numa posição de espera do outro, da resposta do outro, na espera se o outro vai corresponder ou não sua investida, criando uma espécie de dinâmica desigual. Um estudo descobriu que a recepção de uma confissão de amor pode gerar tanto alegria e segurança quanto ansiedade e incerteza, dependendo do grau de compromisso percebido, da confiança anterior e de quanto a pessoa sente que está à altura. Então ficar vulnerável nesse momento não é algo fácil, principalmente para pessoas que não costumam fazer muito isso. Ou seja, se você quer muito que alguém confesse para você e haja, seja confiante, você tem que esperar também que essa pessoa tenha feito isso várias vezes. Ou seja, você pode estar querendo alguém confiante, mas essa pessoa confiante talvez teve que criar um repertório e por isso ela consegue fazer isso tão bem, de forma tão confiante. Então quando você confessa, você fica na espera da resposta do outro. Era isso que Kaguya e Shirogane não queriam passar. Esse medo está ligado à teoria do sociómetro, segundo a qual nossa autoestima depende da percepção de aceitação social. E aí, como infelizmente eu tenho populares, isso. Eles temem que essa confissão possa baixar o seu valor
valor percebido. Quando estamos conversando com alguém, fazemos uma espécie de papel. É normal. Todo mundo faz isso no trabalho, em relacionamentos. Então, quando você confessa a alguém, é como se você quebrasse esse papel. Você se torna vulnerável. E quando quebramos esse papel e ficamos expostos, nosso cérebro entende aquilo como uma vulnerabilidade e até mesmo fraqueza. O que, na verdade, é o oposto se pararmos a pensar. É bem mais fácil ficar quieto, não falar nada, fingir que não gosta de ninguém. É muito mais difícil ir até a pessoa, ficar vulnerável e falar com ela. Revelar o sentimento a alguém provoca um alto grau de ansiedade, seu corpo entra em estado de luta ou fuga e o seu cérebro pode perceber aquela situação como algo a ser evitado drasticamente. Por isso ficamos extremamente nervosos no momento. E isso mostra que é um ato de coragem. Coragem não é a ausência do medo. Ela acontece quando você justamente está com medo e mesmo assim segue com consegue lutar contra. A Brené Brown mostrou em seus estudos sobre vergonha e vulnerabilidade que a coragem está diretamente ligada à disposição de se expor emocionalmente. Vulnerabilidade, então, não seria fraqueza, mas uma medida muito forte de coragem. Mas aí entramos em outra questão, do apego. Kaguya demonstra as características do apego evitativo. Criada em um ambiente familiar, rígido e frio, ela aprendeu a reprimir sentimentos e evitar vulnerabilidade. Estudos mostram que indivíduos evitativos mantêm distância emocional como forma de autoproteção. Você que está me vendo pode ter que tem um apego evitativo ou já se relacionou com alguém assim. É algo bem comum. Na teoria do apego, o apego evitativo é um dos estilos de apego inseguro. Ele se forma geralmente na infância, quando a criança aprende, de forma consciente ou inconsciente, que demonstrar suas necessidades emocionais não será atendido de forma consistente. Assim, para não sentir dor ou rejeição, a pessoa aprende a minimizar ou esconder suas necessidades afetivas. Se você já se relacionou com alguém que tem apego evitativo, já percebeu o tanto que é desafiador lidar com alguém assim. Sei, e se você é uma pessoa evitativa, é deve ter percebido também como é difícil lidar com seus próprios sentimentos e com os sentimentos do parceiro. Alguns estudos indicam, inclusive, que você demonstrando mais ou tentando consertar o parceiro evitativo gera muito pouco resultado. A mudança e busca por melhora tem que vir do parceiro evitativo. Já o Shirogane, ele apresenta traços de apego ansioso. Sua insegurança de origem, família humilde, luta constante para ser o melhor, o leva a buscar validação no desempenho e reconhecimento. Indivíduos ansiosos tendem a supervalorizar a proximidade. Dá um pequeno contexto extra para você ter noção do quanto que esse orgulho afeta os dois, para quem não assiste o anime, né? Ou não leu o mangá. O Shirogane, ele é literalmente o melhor aluno da escola em questão de notas e ele é bolsista. Ele entrou na escola sendo bolsista. Agora imagina você ter o peso dessa responsabilidade. Ele é bolsista na escola mais renomada do Japão e mesmo sendo bolsista, ele tem as melhores notas. E imagina a pressão que ele mesmo coloca em cima dele mesmo, por conta desse histórico dele, da família de forma humilde. Tem os problemas familiares, que é meio complicado, é melhor não entrar em detalhes para não dar spoiler, que pesam muito na psicologia do personagem. E a Kaguya é literalmente... é descrito no anime / mangá que ela é uma das herdeiras da 4ª família mais rica do Japão. Super inteligente, tem uma vida toda dada de mão beijada para ela, né? A comida que ela quiser, o transporte que ela quiser, proteção de todas as formas possíveis. E mesmo com tudo isso, ela é só a 2ª melhor aluna da escola, porque o bolsista tá acima. Tem esse conflito extra que aumenta mais ainda essa rixa e essa insegurança na relação dos dois. Que quer você queira ou não, pessoas orgulhosas são pessoas competitivas. E ter esse sistema de... é porque a comida que ela quer não se dispõe pra... Eu vou dar um pequeno spoiler, mas não vai afetar muito, até porque é um dos primeiros episódios. Um dos primeiros episódios da primeira temporada, a Kaguya tem o sonho de comer a salsicha do Shirogane. Ela quer comer a salsicha do Shirogane. É porque ele faz a própria comida. Ele faz a própria comida e leva a marmita pra escola. E aí ele prepara a marmita dele de um jeito tão educado, tão fofo,
E ele faz até... Ele leva salsichas, né, tipo, cozidas na marmitinha dele. E ele transforma as salsichas como se fossem uns polvinhos, né? Ele corta um pedaço da salsicha na hora de cozinhar para um pedaço da salsicha abrir como se fossem os membros do polvo, né? Aí ela acha o polvo, a salsicha em formato de polvo extremamente fofinho. E queria experimentar só para saber se a comida é tão boa quanto aparenta ser. Porque você olha a marmitinha dele e você vê que... Você consegue olhar para a comida e você consegue ver que ela foi feita com muito carinho. E muito amor pelo que ele faz. Aí ela fica só querendo experimentar a salsicha dele. Isso é assim, tipo, se eu não me engano, episódio 2, episódio 3. É uma maravilha. E o mais foda de tudo, o Ganzoca, contexto, você precisa assistir, tá? Você precisa assistir esse anime. Cada episódio conta 3 mini histórias. Tipo, não é um episódio só contando uma história só. Cada episódio são 3 mini histórias. Cada história com mais ou menos 6, 7 minutos. Às vezes elas se conectam entre si, às vezes não. Mas, tipo, todas elas seguem um fio da meada que vai desenvolvendo essa disputa e essa relação entre os dois. Mas ao mesmo tempo temem rejeição. E aí, essa combinação maravilhosa entre o ansioso e o evitativo, que a gente chama de relacionamento ansioso-evitativo, cria ciclos de aproximação e afastamento, intensificando a tensão no relacionamento. O evitativo se sente sobrecarregado com a pessoa ansiosa, e a inconsistência da pessoa evitativa deixa a pessoa com apego ansioso ainda mais ansioso. Kaguya, apesar de ter nascido em uma família que proporciona tudo a ela, teve um distanciamento dos pais, que poderia muito bem refletir em como ela percebe o afeto do outro. Kaguya, de alguma forma, foi ensinada que ser vulnerável não é algo muito bom. Ela tinha que manter uma imagem inabalável de que nada pode afetar ela. Isso faz ela não se sentir segura em expressar emoções, o que cria toda a sensação de que ela estaria fazendo algo errado, caso deixasse parecer que estaria interessada em alguém. Isso nos mostra que indivíduos com apego evitativo tendem a minimizar suas necessidades afetivas e têm dificuldades em confiar. No caso da Kaguya, mesmo com riqueza e status, a ausência emocional dos pais reforça a ideia de que demonstrar sentimentos é incerto, perigoso. Então ela precisa manter essa imagem inabalável, mesmo que isso custe, a sua liberdade emocional. E aí, outro ponto importante dessa história é o jogo que os dois têm da autossuficiência. Como eu falei, os dois são importantes. O que demonstra mais perde também é uma metáfora da busca por poder nas relações. No fundo, os dois querem ser amados, mas querem ainda mais serem desejados sem precisar se expor. Bando de covardes, né? É uma tentativa de manter o controle, de parecer autossuficiente e de não entregar a chave do próprio coração ao outro. Tanto Kaguya, tanto Shirogane têm status a zelar e acabam com isso evitando se expor, justamente para demonstrarem uma espécie de autossuficiência, como se eles magicamente não precisassem do afeto de ninguém. Shirogane tem sua identidade baseada em uma busca por autoeficácia. Ele se esforça para ser perfeito porque teme não ser bom o suficiente para Kaguya. Isso é típico de pessoas que desenvolvem sua autoestima baseadas na performance e não na aceitação. Já Kaguya tem sua autoestima mais frágil e externamente regulada. A família e as expectativas sociais moldam seu autoconceito. Isso a faz lutar entre a frieza imposta e o desejo genuíno de amar. Ela precisa se sentir confortável. Porém, quando ela se sente confortável, ela acaba se sentindo mais confiante, pois a confiança dela vem desse conceito externo, e ela acaba passando a impressão de estar no controle da situação sobre o Shirogane, e acaba fazendo ele recuar. E na vida real, vemos uma dinâmica similar. Pessoas que evitam mandar mensagem primeiro, demoram a responder ou agem de forma diferente para parecerem menos interessadas. A estratégia até pode criar tensão e expectativa no curto prazo, mas com o tempo gera desgaste emocional e cria uma distância cada vez maior entre os envolvidos. A psicologia comportamental mostra que todo comportamento tem uma função adaptativa. Fingir desinteresse, por exemplo, funciona como um mecanismo de autoproteção diante do medo da rejeição. Se eu não me exponho, também não corro o risco de ser recusado. Mas aí tem um custo, né? A pessoa evita a intimidade. É por isso que vemos esse conglomerado de problemas de relacionamento atualmente. Quando alguém afirma que os homens não são como antigamente, ou que as mulheres não são como antigamente. As relações humanas são dinâmicas e se adaptam ao contexto social e histórico. Não é que as pessoas deixaram de ser boas, mas que os padrões de comportamento mudaram em resposta a novas pressões e oportunidades. Tudo muda por causa de algum motivo. Alguma coisa aconteceu. Culpa nossa
e do outro. Se pensarmos bem, não faz muito sentido ficarmos com medo de nos expormos e o outro recuar muito ou começar a se sentir superior a nós, porque já temos uma resposta. Relacionamento é seleção. Se você se expõe e o outro usa isso como uma espécie de autofavorecimento, por que você queria estar com essa pessoa? Estudos sobre estratégias de manutenção de poder em relacionamentos revelam que comportamentos como demorar a responder mensagens, evitar contato direto ou fingir indiferença criam uma forma de assimetria relacional. Essa simetria dá a uma das partes a sensação de controle, como acontece com Kaguya e Shirogane, mas tem um efeito colateral. Aumenta a insatisfação. Aumenta a insatisfação de pelo menos um dos indivíduos. Quando alguém sente que está investindo mais do que recebe em troca, surge uma percepção de injustiça, algo amplamente estudado na teoria da equidade. E aí vem outro ponto. Muitos vão concordar que o Shirogane deva falar primeiro, porque ele é o homem. O psicólogo e pesador David Buss, em seu livro The Evolution of Desire, cita que para as mulheres, quando o homem acaba confessando primeiro, quando ele toma a iniciativa, essa ação em si demonstra confiança e disposição para investir energia. Características associadas a bons parceiros em termos evolutivos. Percepção inconsciente é o homem que arrisca, que enfrenta o próprio medo, estaria supostamente demonstrando mais coragem também em outros aspectos da vida. Outro estudo mostrou que o estilo de apego pode também ter um papel fundamental, mostrando que mulheres com estilo de apego mais seguro acabam se sentindo mais confortáveis em tomar alguma iniciativa, enquanto mulheres com apego ansioso ou evitativo podem preferir esperar. Então, naturalmente, a pressão vai cair sobre o homem nesse caso, ou seja, sobre o Shirogane. E aí temos o maior paradoxo de todos. Em relacionamentos, eu quase dei um spoiler, meu Deus. Perder, mas esconder é perder também. Kaguya e Shirogane prolongam o jogo, mas também prolongam o sofrimento. Os dois acabam perdendo a espontaneidade, o que se torna engraçado para nós que estamos assistindo. Quanto mais tempo demora, melhor para nós que gostamos de ver o anime, mais episódios, mas para os dois é um sofrimento. E quando olhamos de forma mais profunda, parece algo bem inútil, pois eles iriam se conectar de qualquer maneira. E o ser humano tende a sofrer mais por inações do que ações. Aquele sentimento de não ter feito determinada coisa é bem mais presente a longo prazo do que quando erramos e corrigimos uma rota. O cientista Daniel Pink realizou uma ampla pesquisa com mais de 4.000 pessoas e o arrependimento por inação, coisas que não foram feitas, eram muito maiores do que os arrependimentos por ações. Perder ou passar uma oportunidade costuma ser muito mais doloroso do que uma rejeição em si. Estudos mostram que quando nos arrependemos de não agir, o resíduo emocional pode permanecer, deixando-nos com dúvidas que são persistentes. É por isso que eu quase não consigo ver um lado negativo em demonstrar o sentimento. Claro que em tudo na vida existe um lado negativo. E nos comentários talvez vocês podem citar alguma coisa negativa em demonstrar sentimentos. Mas na lógica, como eu falei agora há pouco, a informação que a pessoa proporcionar a você, se o sentimento é mútuo ou não, ajuda você a corrigir a rota. De qualquer maneira, a Enredo de Kaguya-sama exemplifica o que chamamos de conflito, de aproximação e evitação em relacionamentos. O desejo de proximidade emocional compete com o medo da vulnerabilidade. Ambos querem conexão, mas usam de métodos para proteger o ego. E paradoxalmente, essa guerra, acaba reforçando o vínculo deles também, porque ambos continuam investindo tempo, pensamentos e energia um no outro. O conceito de quem demonstra mais perde é uma crítica à nossa dificuldade de lidar com a vulnerabilidade. O anime exagera esse jogo para criar humor e tensão, mas também... E ainda mais no Japão, né? Porque, tipo, no Brasil a gente é muito mais solto para diálogo, para demonstrar sentimentos. O Japão é outro mundo. Nos convida a pensar. Quantas vezes na vida real deixamos de viver algo intenso por medo de nos expor? O amor não é uma guerra de poder, mas uma troca de confiança. E ao contrário do que Kaguya e Shirogane acreditam no início, demonstrar sentimentos não é sinal de derrota, mas sim de coragem. E aí, se você tá com dúvidas se deve se expor ou não, teoricamente o melhor processo seria a autorrevelação gradual, aos poucos. De qualquer forma, como eu mostrei ao longo do vídeo, confessar seu amor que você sente genuinamente ser o demais é menos problemático do que confessá-lo tarde demais. Curta, se inscreva e compartilhe. Eu concordo completamente. Eu já contei essa história pra vocês algumas vezes, né? Da guria que a primeira vez que eu vi na época da faculdade, eu achei ela bonita demais. Parecia que eu tava num episódio de uma comédia romântica. A pessoa entrando na sala da faculdade, aí você olha pra ela, o resto do mundo fica em câmera lenta e você fica assim... Meu Deus do céu, que mulher bonita. Se eu tiver a chance de só ser amigo dela, pra mim já vai ser o suficiente. E aí... basicamente, o tempo foi passando, a gente foi ficando amigo, a gente ficou muito amigo, a gente conversava o dia todo, toda vez que tinha intervalo na faculdade, a gente batia papo e tudo mais. Mas eu nunca falei pra ela que eu gostava dela, porque eu achava que ela era bonita demais pra meu caminhãozinho. Aí, anos depois,
anos depois, quando eu já tinha trancado a faculdade, já tava tipo, sendo youtuber em tempo integral, e ela já tava noiva de outro cara, ela foi e falou pra mim: na época eu gostava de você, eu tava me organizando, tava criando coragem pra confessar que eu gostava de você de volta. Só que aí teve um dia que você falou que tava... Não, ela não tinha se mudado pra Europa ainda. Hoje ela tá casada com esse cara, com um filho e tudo, morando na Irlanda, né? Mas na época ela tava noiva. Aí ela falou que, tipo, tava criando coragem pra falar pra mim que tava afim de mim, que tava gostando de mim. Só que eu cheguei um dia todo empolgado na faculdade dizendo que eu aceitei o convite de outra garota pra sair. Eu tava todo empolgado. Essa garota acabou virando minha namorada. E aí, no final das contas, quando eu cheguei pra ela todo empolgado, contando que eu estava começando a sair com outra garota, e aí depois virei namorado dessa garota, ela meio que desistiu de mim e finalmente aceitou um convite de um cara do trabalho dela, que gostava dela também, pra sair. Ela tava tão decepcionada, tão triste. Não, tipo, ela tava tão triste, tão decepcionada, que não deu tempo dela criar coragem de contar pra mim que ela gostava de mim. E eu também não tinha coragem de contar pra ela que eu gostava dela, né? Mas você tem o convite pra sair com outra pessoa. Aí ela aceitou o convite desse cara do trabalho dela pra eles saírem. Os dois começaram a namorar e hoje os dois são casados. Ela tá casada. Ela tá casada e eu estou solteiro porque eu não tive coragem de falar pra ela que eu gostava dela, e ela também não teve coragem de falar que gostava de mim. Foi uma rua errada que eu virei e perdi um namoro. Sim, o povo da escola disse que queria combinar da gente ficar. Disseram que ela foi e eu não acreditei. Achei que seria só zoeira da escola. Meu Deus, Eric. Mas é isso, Ganzoca, assista esse anime. É sua obrigação, assista esse anime. Tá na Crunchyroll e ainda tem dublado pra você. Se você tiver preguiça de ler legenda, assista esse anime, é importante pra você, tá? Enfim, pessoal do YouTube, valeu pela companhia, até a próxima e eu fui, tchau, tchau.